Olá, mulheres com propósito. Estou aqui mais uma vez, para compartilhar algo do coração de Deus para os nossos corações, Estou aqui, vindo de uma semana de grande batalha, Hoje é uma segunda-feira. Na semana passada eu fiz um vídeo só, meu propósito com Deus era fazer 2 por semana, mas semana passada foi uma semana de muitas lutas, de muita provação. Meu filho ficou enfermo, eu também fiquei, meu esposo também ficou, Passou um vento de virose aqui na nossa casa, mas graças a Deus o Senhor deu vitória. Pelo menos um eu consegui fazer, Depois você dá uma olhadinha aí, pesquisa aí. E estamos aqui, E hoje o Espírito soprou no meu coração, mais um tema, para a gente estar compartilhando aqui juntas, para a gente estar aprendendo, para a gente estar crescendo na presença do Senhor. E esse tema que o Espírito Santo compartilhou no meu coração, ele está em Eclesiastes 7, versículo 14. Eclesiastes 7, versículo 14, que diz assim, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O Espírito Santo hoje estava batendo no meu coração acerca dessa palavra, No dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, se alegra no dia da prosperidade, no dia bom, Naquele dia que está tudo bem, que está tudo calmo, que está tudo tranquilo, que está tudo dando certo, Então, nesse dia, se alegra. Mas no dia da adversidade, aquele dia, que nada tá bom, que tudo tá indo ao contrário daquilo que você planejou, que nada parece estar dando certo, que nada parece estar indo da maneira que deveria estar, Então, nesse dia, a Bíblia vai dizer, nesse dia, no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto um dia quanto o outro, ou seja, na nossa caminhada com Deus, a gente não vai ter só dias bons, Só dias de prosperidade, só dia de calmaria, só dias de bonança, Salomão está dizendo aqui, Deus fez tanto um quanto o outro para que o homem não venha prever, não venha saber mesmo o que há de vir depois dele, ou seja, para que o homem viva na plena dependência do Senhor, Então a nossa caminhada com Deus é isso, Viver sempre naquela dependência plena de Deus, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber qual é o dia da manhã, Como eu falei na semana passada, a gente passou um período aí muito difícil, Meu filho ficou doente, depois eu também fiquei, meu esposo também ficou. E na semana anterior a essa, tava tudo bem, tava tudo ótimo, tava tudo maravilhoso, assim, As coisas estavam completamente normais, quando foi num domingo, pela manhã, 5 horas da manhã, meu filho acordou passando mal, ou seja, as coisas viraram assim de um dia para o outro, Então, foi uma semana assim onde o Espírito ministrou bastante no meu coração nessa semana de adversidade, E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou foi isso, No dia da adversidade, considera o que? Medita, reflete, procura buscar em Deus aquilo que você pode aprender, no dia da adversidade, Nessa semana eu já disse aqui em alguns outros vídeos, que quando Deus me dá uma palavra, eu sempre medito na palavra de Deus pela manhã, quando eu acordo, assim, a minha rotina na maioria dos dias da semana, eu acordo bem cedinho, eu tiro meu período de oração, ali costumo acordar 5 horas, 5 e pouquinho, tiro ali um períodozinho de oração, depois eu vou fazer minha caminhada e volto, tomo meu banho, tomo café e depois eu vou meditar na palavra de Deus. E sempre quando Deus me dá uma palavra, o que acontece? Eu procuro, se for algo que eu vejo que tem ali, o Espírito Santo quer falar muito forte comigo ali, eu fico meditando naquela mesma passagem, às vezes por mais ou menos 4 dias, 5 dias, às vezes até uma semana, eu fico meditando ali naquela palavra, mastigando aquela mensagem. E nessa semana que passou, Deus me deu uma palavra ali no livro de Jó, no capítulo 32, ali 32, 33, 34, aonde o jovem Eliú, que Jó teve 3 amigos, que ali ficaram tentando achar uma justificativa para o sofrimento de Jó e não conseguiam. Que eles lançavam ali uma justificativa e Jó rebatia. E o quarto que veio a falar com Jó foi um jovem.
né? E ali no capítulo 32, você vai ver a Bíblia falando, né, o próprio Eliú falando, que ele, apesar de ser um jovem, né, ele tem uma sabedoria. E por respeito aos mais velhos, aqueles outros três amigos de Jó que eram mais idosos, ele deixou que eles falassem, deixou que Jó rebatesse, e no tempo certo ele tinha que expor aquilo que estava no coração dele, porque o coração dele estava fervendo para falar. E ali ele começou a mostrar para Jó que não havia motivos para Jó estar se justificando diante de Deus, como se ele não houvesse feito nada errado, não havia nele pecado algum para ele estar passando por aquele sofrimento. E ali aquele jovem Eliú vai dar várias orientações, né, ali para Jó, a favor de Deus, né, que Deus, assim, no resumo ele quis dizer que apesar de todo o sofrimento, Deus, ele é soberano, né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos planos de Deus. A gente não pode conhecer, a gente nunca vai conseguir alcançar, nossa mente limitadíssima nunca vai conseguir alcançar os planos do Senhor, né? E o Senhor ministrou muito comigo acerca disso, que às vezes a gente, sem querer, sem perceber, a gente deixa entrar no nosso coração um orgulho, né? Uma soberba disfarçada de justiça, né? Disfarçada de justiça, que às vezes a gente se acha tão bom, a gente se acha ali tão santo, né? Mas é uma coisa muito ali sutil, que se o Espírito de Deus não nos revelar, a gente não consegue ver. Então, no dia da adversidade, é um ótimo momento, período para a gente parar e para a gente meditar. E o que me fez meditar, né, nesse período de adversidade? Foi porque eu comecei a falar com Deus, né? Eu falei, porque na semana anterior da gente ficar doente, eu estava no meu coração para fazer um propósito de jejum, né, em favor de umas causas aí, né, nossas, na obra de Deus. Então eu estava já planejando no meu coração fazer esse propósito de jejum. E aí a gente ficou doente, né? Eu fiquei assim, bem mal mesmo, também fiquei com a minha pressão baixa, né? Vômito, diarreia, acho que até infecção urinária, não sei. Eu sei que eu fiquei bem ruim e a pressão baixou bastante. Muito calor, né? Então, assim, ficou impossível, né? Inviável de jejuar. E eu fui orar a Deus, fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, dá vitória a gente nessa enfermidade, porque tu sabe, Deus, que eu preciso jejuar, eu preciso fazer um propósito contigo, a gente está numa batalha aí na obra de Deus, e a gente precisa buscar, eu preciso jejuar, Jesus, para poder receber vitória nessa guerra, né? E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, soprar no meu coração, né? Dizendo, você acha que as vitórias que você tem dentro da obra de Deus são pura e simplesmente por causa do teu jejum, por causa do teu esforço, das suas tantas orações, dos seus tantos jejuns? Você acha que é por causa disso? Você acha que você é a causadora dos efeitos que Deus tem produzido dentro da obra de Deus? Você acha que é sobre você? E aquilo assim impactou um pouco o meu coração, porque era como se eu estivesse achando que as coisas só estão acontecendo por minha causa, as coisas só estão acontecendo por nossa causa, porque a gente está buscando muito. Não que a gente não deva buscar, obviamente que a gente precisa buscar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, só que a gente não pode tomar a glória para nós, porque às vezes sem perceber a gente toma a glória para nós, né? E interessante que na semana anterior eu tinha pregado uma palavra falando sobre isso, né? Sobre o orgulho, né? Que atinge a gente sem a gente perceber. Porque o inimigo da nossa alma, ele é muito sagaz, né? Às vezes ele olha para alguém e vê que aquela pessoa é uma pessoa que tapa todas as brechas, né? A pessoa que busca, que ora, que jejua, que está sempre vigiando e tal. E aí o inimigo, assim, estrategicamente, ele olha e vê, poxa, aonde nós vamos pegar essa mulher? Sendo que ela busca bastante, ela se consagra, ela jejua. Então já sei, vamos entrar na parte do orgulho. Já que ela quer ser boa, então vamos concordar com ela. Realmente, você é muito boa. Aí começa a aparecer muitas pessoas dizendo que você é boa naquilo que você faz.
Olha, poxa, graças a Deus você consagra bastante, vocês buscam muito, olha, vocês se expulsam uma bênção, olha, isso e aquilo. E se você não perceber, você vai aos pouquinhos tomando para si aquela glória. E aí você acha que as coisas estão acontecendo por causa de você acha que tá tudo dando certo porque você busca muito. Então, aos pouquinhos, aquele orgulho vai entrando e o orgulho é uma brecha muito grande que vai se abrindo aos pouquinhos dentro de nós e quando vê, sem perceber, a gente cai. O que fez Satanás cair, o que fez, né, Satanás ser expulso do céu foi o orgulho. Né? Foi o orgulho, foi esse grande pecado. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria a glória para ele. E nós não podemos, né, nos dar esse luxo. Então, eu meditei bastante nesse período, nessa semana que eu passei. O Espírito começou a ministrar sobre isso no meu coração, porque eu estava pedindo a Deus cura, porque eu precisava buscar, porque como se eu não buscasse, se eu não jejuasse, a obra ia parar, a igreja ia parar, como se fosse tudo por causa de mim. E de repente eu tomei aquele baque e falei, opa, meu Deus, a obra é do Senhor, se eu morrer hoje a obra vai continuar, porque o dono da igreja, né, a igreja tem um dono que se chama Jesus, não se chama Raquel, se chama Jesus. Ele é o dono da obra, ele nos usa pela sua infinita misericórdia, né? Nós somos instrumentos dele, mas é tudo por causa dele. É tudo por causa dele. Então, isso me fez meditar. Eu aprendi muito nesse período, apesar de ter sido dias difíceis, né? Muita fraqueza. Meu filho ficou uns dias sem ir para a escola, porque é muito calor aqui, né, no Rio de Janeiro. E então a gente sofreu bastante essa semana, mas foi uma semana onde eu pude parar para meditar nisso. E para entender, descer e me humilhar, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu me arrependo, né, no pó e na cinza por esse pecado, arranca isso do meu coração, né, tira esse orgulho, tira essa soberba do meu coração, abre os olhos do meu entendimento para que eu possa entender que é tudo sobre o Senhor e nada sobre mim. Então eu comecei a glorificar a Deus porque muito provavelmente se eu não tivesse tido essa semana de enfermidade, talvez eu não teria parado para meditar nisso. Talvez eu nunca teria percebido, né, essa pequena erva daninha que já estava querendo brotar, que já estava brotando dentro de mim. E Deus é tão maravilhoso, né, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que Deus só repreende aquele que Ele ama. Então nisso eu pude ver o quanto Deus me ama, porque o Espírito Santo teve que me dar um baque para poder me repreender. Né, para poder dizer, olha, toma cuidado com isso aqui, porque se você deixar isso aqui adiante, lá na frente, isso aqui vai virar uma cova onde você vai cair. É uma cova que você está abrindo sem perceber e lá na frente você vai cair nela, porque é a palavra tem que se cumprir, né? A palavra diz que que a soberba vem antes da ruína, né? E diante da honra vai a humildade. Então, eu glorifiquei a Deus, porque nesse período de adversidade, eu pude parar para considerar e para meditar, para me aproximar de Deus e falar com o Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim, o que está acontecendo. E ali o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, né? Eu me permiti ser ensinada, ser discipulada pelo Espírito de Deus naquele período de adversidade. Então, minhas irmãs, as adversidades, elas são para isso, né? No dia bom, se alegra, né? Glorifica, né? Aproveita, né? Aproveita a vida no dia bom, no dia da prosperidade, no dia que está sobrando um dinheirinho, no dia que está dando tudo certo, né? Dá glória para Deus, aleluia. Mas no dia mau, aproveita o dia mau para você parar, para você considerar as circunstâncias ao seu redor, para você falar com o Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar dentro dessa adversidade, né? É o próprio Salomão que vai dizer, né, que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa do luto está todo mundo reflexivo, está todo mundo meditando, né? Quando a gente está alegre, quando a gente está ali feliz, né? A gente não para muito para pensar em nada, a gente quer aproveitar, né?
Tanto que a Bíblia está dizendo, né? No dia da prosperidade, no dia bom, se alegra mesmo. Mas o dia da adversidade é para a gente parar, né? Dar um passinho para trás e rever alguns conceitos nossos. Porque tem adversidades que vêm para isso, para a gente parar e se reposicionar, né? Então, essa minha semana de adversidade foi para isso. Foi para Deus me dando um período aí de uma semana, né? Porque foi exatamente 7 dias. Já começou num domingo e terminou no outro domingo. Hoje pela manhã eu já acordei, assim, normal, já fui fazer minha caminhada, né? Meu esposo até falou, tá melhor, né? Já tá boazinha, né? Eu falei, tô, graças a Deus. Então, assim, foram 7 dias que Deus me deu para poder recalcular a minha rota, ó. Para um pouquinho, né? Vamos rever aí esses pensamentos, as intenções, porque Deus sonda o que está aqui dentro, Deus sonda a intenção de cada coração, né? O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus sonda o coração. Então Deus é tão maravilhoso, né? Eu louvo a Deus porque Ele me deu essa chance, esse espaço para eu dar uma parada e me reposicionar nas intenções do meu coração para poder prosseguir com a jornada. Então, no dia da tua adversidade, se você está passando uma adversidade agora, considera, para e medita, porque pode ser Deus te dando uma oportunidade para você parar e recalcular sua rota, se reposicionar. Talvez tenha algo que você precisa ajustar e você não está conseguindo enxergar, né? Talvez você está num loop muito grande aí, não está conseguindo ver, né, o que está acontecendo. Eu estava comentando com uma irmã ontem, né? Nós estamos para fazer um evento de mulheres na nossa igreja e ela deu uma ideia, né? Uma ideia até louvável, mas eu falei para ela, olha, eu já tinha uma experiência do outro trabalho que a gente dirigiu e eu tentei agir dessa forma. E o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração. Por quê? Porque nesse outro trabalho que a gente dirigiu, nessa outra igreja, eu estava assim num loop muito grande de fazer, né, de trabalhar aquela loucura, e eu estava agindo muito na força do meu braço, ou seja, eu estava fazendo muito esforço e consagrando pouco, né? Então aquilo estava fazendo mal para mim, eu estava assim emocionalmente muito debilitada. E quando eu parei ali para buscar em Deus ali ajuda, socorro, o Espírito Santo ministrou o que no meu coração? Você está invertendo as posições, você está fazendo muito esforço e se consagrando pouco. E tem que ser ao contrário, você tem que se consagrar mais e se esforçar menos. Porque tem coisas que, se não for pelo Espírito de Deus, não vai fluir. Você pode fazer todo o esforço do mundo. Se Deus não tiver no negócio, pode começar até no princípio dar certo, depois vai desandar. Então eu aprendi isso, né? Eu falei isso com essa irmã, não, agora eu vou fazer diferente, porque lá atrás eu já aprendi isso, que tem coisas que, se não for por Deus, então não adianta você querer, né, pegar pessoas no laço, né, fazer do seu próprio jeito, se Deus não estiver no negócio. Então agora eu estou aprendendo a entregar na mão de Deus, fazer a minha parte, e aquilo que não me cabe eu deixo na mão de Deus e descanso e vou só orando e consagrando. Então a gente vai aprendendo, né? A diversidade é para isso, é para fazer a gente meditar. Às vezes a gente perde muito tempo no meio da diversidade, reclamando, questionando, querendo saber por quê, né? Eu já falei numa pregação, né, que a gente nunca deve ficar perguntando por quê, porque Deus não vai responder, né? No livro de Jó você vê que Deus respondeu os questionamentos de Jó com outras perguntas. Então, assim, quanto mais você fica perguntando por quê, mais atribulado você fica. Então, em vez de questionar, o melhor é você se submeter. Foi o que eu fiz nesse período de semana de adversidade. Eu falei assim, eu me submeto ao Senhor, eu me humilhei, eu pedi perdão, né, pelo orgulho, pela soberba do nosso coração. Gente, o padrão de Deus é muito alto. Aquilo que pra gente parece nada, para Deus é muita coisa. Porque o padrão de Deus é alto. A gente tem o costume de se nivelar sempre por baixo, né? Ah, pelo menos eu não sou igual ao fulano. Ah, pelo menos eu oro, fulano ora só 15 minutos, eu oro 40 minutos por dia. Ah, pelo menos eu estou sempre na igreja, fulano não tá. A gente sempre quer usar a régua que está lá embaixo, né? Mas o padrão de Deus é lá em cima. A nossa régua tem que ser a régua de Deus. E o padrão dele é alto. E o padrão de santidade de Deus, né? Então a gente tem que se esforçar, né, para poder
entrar nesse padrão, porque a porta é estreita mesmo, minhas irmãs, a porta é estreita, né? O reino do céu é tomado à força. Então a gente precisa aí se enquadrar, né, nos padrões de Deus. Então considera aí o dia da tua adversidade, porque quem sabe essa adversidade aí é Deus te dando uma oportunidade de você se reposicionar, né, para você seguir certo, porque às vezes a gente está seguindo um caminho, né, seguindo uma rota, e às vezes no meio do caminho, por exemplo, igual quando você está fazendo uma caminhada, né, por exemplo, eu quando estou caminhando, eu faço minha caminhada de manhã, às vezes eu caminho, às vezes eu dou uma corridinha, às vezes eu estou ali caminhando, correndo, e às vezes entra uma areinha ali dentro do meu tênis, né, na parte de trás, e aquela areinha fica incomodando. Dá para eu continuar correndo? Dá, mas só que dificulta um pouco mais, né? Dificulta, e às vezes lá na frente pode causar um atrito que pode causar uma ferida na pele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, eu tenho que ali me abaixar, né? Parar num cantinho da rua, me abaixar, limpar aquela areia ali, ajeitar a meia, né? O tênis para não entrar mais aquela areia, e aí depois continuar com a caminhada ou com a corrida. E na presença de Deus é a mesma coisa. Às vezes tem coisas que são mínimas, né, aos nossos olhos, mas se você não parar para ajustar aquilo ali, lá na frente vai te causar um prejuízo, lá na frente vai te causar uma ferida, lá na frente vai te causar um dano. Então às vezes essa adversidade aí é a areinha no tênis, né, que Deus colocou para dizer, olha, para e ajusta isso aí, porque senão lá na frente você vai ter um prejuízo. Então, no dia da adversidade, para, medita, considera, né, entra aí como é que eu vou dizer, num mistério com Deus, né, para você poder entender. Senhor, eu quero entender, vamos sentar aqui, Espírito Santo, fala comigo, o que está acontecendo, vai entrando aí, né, na presença de Deus para meditar e entender o que o Espírito Santo está querendo te ensinar no meio dessa adversidade. Então a palavra de Deus para nós hoje, a palavra de cura para a nossa vida hoje é: no dia bom, se alegra, aproveita, curte mesmo, aleluia, né? Se alegra na presença do Senhor, dá risada, né? Aproveita, goza do dia bom. Mas no dia da adversidade, para, medita, considera e aprende aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo te ensinar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração. Que Deus te abençoe.